Beijos. Pronto. Gente, esse homem está dando entrevista no Brasil inteiro. Estou morrendo de ciúme, aliás, de todos os meus colegas que o entrevistaram nos últimos 10, 15 dias, porque o livro dele já está na praça aí, tá? Chama Livro de Jô. Você corram, porque vai esgotar como tudo que ele faz, né? Chama Livro de Jô. E a dica da Lilian Vitfilme para vocês é que o e-book custa quase a metade. Eu já dei uma olhada. Por menos de 30 a gente compra um e-book. Mas o livro de papel a gente ama também. O que você quer falar do teu livro antes de falar? A gente vai falar do futuro. Mas me conta alguma coisa do teu livro, dessa linda... Gente, mas que biografia, hein? Que vida, hein? Olha, uma biografia, conforme o Luiz sugeriu no título, não é uma biografia não autorizada, é uma biografia desautorizada. Ou seja, eu tomei conhecimento e não autorizei. Mesmo assim, saiu. A despeito Eu acho disso. que me deu, olha, foi uma insistência por parte dos amigos, por parte da Flavinha, do Luiz, o editor, do próprio Martinas. Foi uma coisa que eu falei assim, vá, vamos fazer, vou logo fazer. E aí acontece o seguinte, que me deu um imenso prazer de fazer, e vai ter que ter 2 volumes, daqui a um ano sai mais um, porque não coube. São 740 páginas. Mas também, Jô, o que você não faz? Ele faz tudo, ele pinta quadro também, né? Além de... Como eu pergunto sempre para minha querida amiga Miriam Leitão, você desistiu de dormir, é isso? Não é possível, o homem não dói, não para, ele não para. Não, eu acho que é tudo, são dedos da mesma mão. Arte, não existe arte, entre aspas. É uma atividade que você faz. Tudo, a fonte é a mesma, né? Se é bom ou se é ruim é outra coisa, mas a fonte é a mesma. A criatividade é a mesma. Tanto vai para a pintura, ou para a literatura, ou para a televisão, para a comédia. Uns criam enfim. melhor do que os outros, né, meu bem? Alguns criam melhor do que os outros. Exemplos, meu querido amigo Jô Soares, não é por estar na tua presença? Mas, olha, isso aí, eu não sei nem como falar. Quando eu dei entrevista para o Bernard Pivot, lá no L'Apostrophe, o Bouillon de Culture, ele falou a mesma coisa. Para onde? Na França, o Bouillon de Culture, um programa do Bernard Pivot, onde estava no mesmo dia... Em que língua você deu a entrevista na França? Em russo? Francês. Pensei que você tivesse falado em russo. Não, só alguns à parte. Mas estava na mesma rodada o Jean d'Ormesson, que é um dos maiores escritores franceses vivos, está com 90 anos já, e foi adido cultural no Brasil. Então, quando ele sentou, ele falou, eu fui adido cultural no Brasil. Eu falei, é mesmo, no Rio de Janeiro? Ele falou, no Rio de Janeiro. Aí eu falei para ele, 47251690, que é o telefone dele quando ele morava no Rio de Janeiro. É um homem de uma cultura, ele tem um livro sobre a história da França. Você lembrava o número do telefone dele, é isso? Não, ele lembrava. Ele lembrava. Aí eu repeti. É um homem de uma cultura, ele tem um livro sobre a história da França que o meu querido, saudoso amigo Evandro falou que era a melhor coisa que já tinha se escrito sobre a história da França. E é realmente um livro espetacular. Então, também perguntava isso, mas como é que você faz tudo isso? Aqui na França você seria odiado. Eu digo, mas como odiado? Porque é tudo a mesma coisa. Como a mesma coisa? É tudo uma coisa de criatividade. Seria espantoso se eu fosse, ao mesmo tempo, comediante e cirurgião, neurocirurgião. Aí sim são atividades diferentes, né? Mas você entende também de luz, dos mínimos detalhes de luz, você entende, entendeu? Esse não é, vai muito além da arte, né, Benzinho? Enfim, não é por estar na tua presença. Não é por estar na tua presença. Vem cá, em quem que nós vamos votar para presidente da República? Eu? Nós. Eu não preciso mais. Sim, eu sei, mas ninguém precisa. O problema é que se a gente não votar... É a primeira grande vantagem de ter a minha idade. Quem você vai votar? Não precisa. Eu sei, mas meu ponto é o seguinte, quem não votar e tem uma onda aí de anulação horrorosa, né, diante de tudo que a gente está vivendo,
vai ser governado por alguém em quem os outros votaram. Então, se você viesse a votar, em quem você votaria? Olha, o país Como é que faz? O país vai ser desgovernado por qualquer pessoa que seja eleita. Não vai ser governado, vai ser desgovernado, porque ninguém vai conseguir fazer nenhum tipo de aliança. Ninguém. Acho que estamos numa situação terrível, mas melhor do que a ditadura, sim, melhor do que qualquer forma de governo autoritário. Lógico. Agora... Lilian, desculpe sem querer interromper, já te interrompendo, é o seguinte, seja quem for, o país é maior. O país é maior do que tudo isso. É maior do que a roubalheira do Rio de Janeiro. Aí, de repente, tem o governador, está na cadeia. Hoje eu vi que ele está recebendo alimentos tipo marrom glacê, prosciutto. Tudo bem, mas está na cadeia. Não adianta, está preso. Ok, mas assim, do alto da... Enfim, com toda esse teu estoque de sabedoria, de vida, de vivência, inclusive internacional, que futuro você vê para essas novas gerações? Eu vejo a molecada do Rio de Janeiro crescer sem uma educação, sem esgoto, levando tiro, indo para o resto da vida em hospital, enfim, para reabilitação. Como é que a gente faz para ajudar a melhorar, do nosso ponto de vista, da sociedade civil? Com você. O que nós dois podemos fazer? Com você, o que você já faz. O que eu já fiz e que vou continuar fazendo. É que está sendo pouco, né? Perdão? Está sendo pouco. Mas sempre vai ser pouco num país desse tamanho e o país tem uma ânsia imensa de acertar. E isso, às vezes, atrapalha. Mas vai dar certo. Esse negócio de dizer assim que não tem jeito, claro que tem jeito, mas e as novas gerações? As novas gerações são as novas gerações. Cabe a elas fazer o que elas puderem fazer na medida da sua competência. Não adianta esse negócio de dizer que o país não tem jeito. Claro que a prova que o país tem jeito, por exemplo, é essa reunião que a gente está fazendo aqui, com essa quantidade de pessoas que se interessaram. Sabe? É isso que prova que tem jeito. Agora, a única coisa que não pode ter é o desespero. Isso derruba qualquer coisa. E realmente acontece dos países passarem por situações assim terríveis. Você acha, jamais achavam. Tem um livro do Gore Vidal que se chama Inventing a Nation, que é sobre inventando uma nação, que é sobre a criação dos Estados Unidos. E ele mostra que o nível de corrupção na época dos fundadores, Hamilton, etc., era uma coisa inacreditável. Mas ele fala que se não tivesse passado por isso, não chegaria a se formar o país. Eu acho que é a mesma coisa. Estão purgando o Brasil, é isso? Adorei isso. O príncipe da Arábia Saudita, que parece ser bem ousado, para dizer o mínimo, estão usando essa expressão em inglês, estão purgando toda a elite. Você não viu que virou o Hotel Ritz na capital da Arábia Saudita virou uma cadeia, porque não tem onde botar milionário. O Hotel Ritz evacuou os hóspedes e está cheio de milionário, né, banqueiro? Mas esse é um sinal... Eles estão usando esse negócio de purgar, estão purgando. O Brasil, pelo jeito, está sendo purgado. Agora, desde que não vem um novo chefe da Polícia Federal, sente lá e fale que uma mala de dinheiro não prova nada, né? Não é? Mas... Bravo! Ele não tem acho que é essa vigilância, entendeu? Essa vigilância que a gente não pode deixar de... Mas tem uma coisa, ficar... ele não tem ideia do quanto ele acertou dizendo isso. Porque prova o quê? Que ele é suspeito. Como não prova nada? Prova! Ou se prova. Senta lá, não. Uma mala com dinheiro não prova nada. Só falta dizer, eu mesmo cansei de ver mala. Eu tenho umas coisas lá no closet. No closet da minha mãe tem um dinheiro. Não tem, estou brincando, mas realmente
realmente, a minha preocupação de jornalista, enfim, a gente presta serviço como jornalista, é de ver essa operação de purgar o Brasil ser desidratada aos poucos, como é estilo, entendeu? Aparentemente, do quadrilhão do PMDB que está mandando hoje no Brasil. Como é que a gente faz para melhorar isso? Que 2018 está aí, né? A gente não tem nem quadros nos estados. Hoje mesmo aqui, né? Não saiu nenhum candidato a governo estadual. O dia inteiro conversando com as lideranças empresariais. Todo mundo saiu fora, até o Luciano. Aliás, começa a chegar a pergunta aqui da nossa querida plateia. A Paula Coelho disse que o Luciano Huck está desistindo da candidatura, está te perguntando se ele fez bem. Eu acho que ele fez muito mal, porque ele vai ficar fazendo programa de prêmio até que idade? Sabe? É um homem inteligente, é um homem que, a meu ver, sabe das coisas, aí vai ficar, ele ganhou uma casa mobiliada. Pelo amor de Deus. E ele tem um emblema de ter sido lançado pelo Fernando Henrique, né? E veio de uma família toda articulada, o pai dele era articulado, a mãe dele era articulada, enfim, ele tem um berço ali caseiro de articulação na política e tudo, mas ele anunciou que não quer. Bom, mas também, quantos não querem e querem? Eu espero que ele mude de ideia. Não, pelo amor de Deus, não que ele seja o salvador da pátria. Não tem, ele gente, é uma não opção. tem, né? Outra coisa que a imprensa precisa trabalhar mais, eu acho, esse negócio de... A gente tende muito, isso é histórico também, né? Você que conhece mais história que eu... A vida inteira é assim, uma grande crise, seja política, social ou econômica, desemboca num populismo de personalismo, de, sei lá, Perón, Hitler. É o grande perigo que a gente... Não tem salvador da pátria, tem equipe. Assim como não tem um presidente que diz que chega, ou um candidato que chega e fala que não entende economia, mas vai ter um ministro que é um PhD em economia, porque por isso a gente também já passou com um tal de Fernando Collor. Ele tinha Ibrahim Eres, tinha Candir na equipe dele e fez o que fez com a economia, fez uma só loucura. Ou seja, não tem, esse negócio de não ter salvador da pátria, acho que é uma coisa que a gente precisa martelar mais. Não tem. E a história já nos deu esse exemplo de formas contundentes, como no caso do Hitler, por exemplo. Pois é. Como é que você vai imaginar que o país mais culto, na época, mais culto da história, o que é hoje os Estados Unidos, no sentido de tudo que é vanguarda da medicina, da pesquisa, é nos Estados Unidos, na época era Berlim, era a capital do mundo, a Alemanha. O cara queria estudar alguma coisa de medicina, ia para a Alemanha, era o berço da cultura, e mesmo assim desperta um uno, não é? Que é o Hitler, e que inclusive era antítese do ideal. Eleito, né? O Hitler foi eleito. E foi eleito, não vamos nunca esquecer disso. Fala, querida. João Coutinho, de São Paulo, pergunta se os políticos no Brasil, se está difícil fazer piada hoje no Brasil, diante de tanta piada que os políticos geram por si mesmos. Os políticos no Brasil hoje têm nos feito rir, fica difícil fazer piada diante de tanto surrealismo, acho que ele quer dizer isso. Olha, eu acho que sempre foi isso, né? Eu me lembro que o Max Nunes comentava comigo, a gente escreveu um quadro sobre os políticos, em que dizia, eram dois humoristas escrevendo um quadro, dizendo, não dá, isso aqui já foi, isso aqui o governador tal já falou. Aí o bordão era, não dá para competir, não dá para competir. Realmente está difícil, mas sempre foi assim, porque você imagina o cara que acorda, se olha no espelho e diz, eu tenho um projeto para o Brasil, eu vou resolver esse problema. Desculpando o palavreado, está fudido. Como é que um cara vai resolver? Acha que vai se olhar no espelho e vai dizer, eu vou resolver. É o Collor.
Isso é o Collor. Pois é, e a gente... O Collor eu vi o Collor crise... vendo esquadrilha de avião passar numa parada, numa homenagem. Ele assim, ele acompanhou os aviões foram embora e ele continuou. Te juro por Deus, ele continuou para lá. Até o final. Tá olhando até hoje, né? Não sei, fora do Maserati da garagem dele. Será que eles vão voltar? E hoje ele é o quê? Senador da República. Se alguém me perguntasse na política, não agora, há anos, o que eu gostaria de ser, se você gostaria de ser presidente, eu digo, Deus me livre, eu não tenho competência para ser nem vereador. Não é um assunto que eu entenda ou que eu goste. Agora, o que eu acho mais admirável do cargo político é ser senador da República. Isso era uma coisa, assim, sabe, de encher a boca. Eu me lembro do Severo Gomes. Será que eu estou trocando o nome? O não, Severo, não está, que era não. da turma Hoje em dia está cheio de réu da Lava Jato lá no Senado, né? Como a gente sabe. Sim, de réu por metro quadrado ali. Mas era senador da Sim, o senador Severo Gomes, ministro da Indústria, depois foi senador. Eu estava chegando num hotel para fazer um show e ele estava chegando também. Aí a moça na recepção preenchendo a ficha falou, seu nome? Ele falou, Severo Gomes. Aí ela falou, profissão? Ele falou, senador da República, minha filha. Eu fiquei arrepiado. Falei, puta, não, o cargo em si, senador da República, é uma coisa, sabe? Eu não vejo as pessoas, com poucas exceções, a altura do cargo. Da época em que político era caçado por quebra de decoro porque tinha posado de cueca, né? Hoje em dia político leva cueca, queijo dentro da cueca para o presídio. Que o jornalista fez, o fotógrafo fez essa sacanagem com ele. Disse, não, eu só vou pegar da cintura para cima, não precisa. E pegou ele de cueca. Hoje a cueca dos políticos, no caso do deputado, está sendo usada para levar provolone para dentro da cadeia. Não, e queijo, imagina o cheiro de cu que devia ter ali. Você comeria um queijo levado dentro de uma cueca? Você consegue comer um queijo levado, transportado dentro de uma cueca? O cara não sabe se está comendo queijo ou se está comendo cu, ele não sabe. É uma coisa pavorosa. Eu quero fazer um pequeno hiato, só para dizer o seguinte. É uma honra estar sendo entrevistado pela Lilian Vitfib. Para mim, uma jornalista que dá provas de uma independência, de uma competência, de uma coragem de fazer o que quer na hora que quer e quando não quer mais, não faz. Ela é, olha... Obrigada. Parabéns. Eu falei... O meu lado de jornalista, eu também escrevi a redação da última hora, na época do golpe, do dia do golpe. Eu me lembro que eu estava com a Lique Kostak. Aliás, o Inácio Loyola lembra isso no meu livro, que a gente dançou Zorba, o grego, eu e ela, em cima de uma mesa. Então, quer dizer, eu sou jornalista também, eu posso dizer, raras vezes eu vi uma jornalista com essa competência e essa coragem. Nossa Senhora. Parabéns a você. Nossa Senhora, me abana. Não, Obrigada, amor. Obrigada. É verdade. Jô, o Francisco Veludo, acho que é Veluso, não dá para entender a letra, pergunta se você não entrevistaria de novo algum político dos quais você já entrevistou. Que entrevista você não repetiria com um político? Que eu repetiria? Não repetiria. Não o faria de novo. Eu acho que eu não entrevistaria dos que estão vivos. Dos que você entrevistou. Só vivo você podia se recusar a entrevistar de novo. Morto fica difícil. Só tem um político que eu entrevistei e que me olhava no olho. Porque político, com o Gorbachev, foi a mesma coisa, ele não olha. Político não olha no olho porque ele tem medo que você veja a alma dele. O único político que eu entrevistei e que eu disse, esse cara é um homem.
esse é um cara de coragem e realmente... E olha, eu sou anarquista, eu não tenho filiação a nada de política. Chama-se Leonel Brizola. Ah, é? Esse cara Eu entrevistei ele também. sempre me impressionou, porque ele olhava... E você sabe que teve uma... Na última eleição, que o Enéas saiu numa pesquisa na frente dele. Aí eu falei, mas Leonel, tu viste que tu tá até atrás... Eu chamava ele de Leonel e ele me chamava de Jó. Jó? É. E ele dizia assim, sabe que eu acho que ele gosta de mim. A única pessoa que me chama de Leonel é minha mulher e ele, só mais ninguém. E aí eu disse assim, você viu, Leonel, tu viste que na última pesquisa você está atrás do Enéas? Ele falou, tu sabe que eu acho que eles estão brincando? Ele não admitia. Agora, era um cara assim, vejam o que é o amor. Ele estava em campanha, ele tinha que fazer um comício em Manaus, ele fazia o comício, voltava para dormir com a mulher dele e no dia seguinte ele pegava o avião para ir para Belém do Pará. Quer dizer, um homem que ama, né? Realmente, olha, esse cara, com toda a cagada que ele fez no Rio de Janeiro, terror. O cara fez o melhor governo do Rio Grande do Sul e depois fez o pior do Rio de Janeiro. Agora, no Rio Grande do Sul, o cara acabou com o analfabetismo, uma coisa seríssima. E se enganou. Fez as piores alianças no Rio de Janeiro. Muito ruim. Foi, Né? foi quando começou a confusão com o tráfico e com o jogo do bicho. Jô, eu estou tentando entender o sobrenome aqui. Paulo Limona, não sei se é Limona, acho que é Limona. Tá lembrando da tua fama sobre a Dilma Rousseff, está perguntando, dizendo que você foi acusado de fazer entrevista chapa branca com ela. E está te perguntando se o impeachment foi correto. Olha, eu acho que foi. Só não foi correto porque o ministro Lewandowski rasgou a Constituição. Falou pela metade. Agora, eu, como jornalista, eu não vou deixar de entrevistar o presidente da República. Não tem como, seja quem for. E eu sou um homem elegante. Eu fiz todas as perguntas que todo mundo queria fazer. Eu apenas não entrei em debate com a resposta dela, porque não era essa a minha função. Eu queria era entrevistá-la e perguntar tudo que todo mundo perguntava, como é que foi o negócio da campanha, tudo isso eu perguntei. Só que aí, quando ela explicava, umas explicações pífias, eu elegantemente não ia atrás, porque aí, em vez de entrevista, ficava um bate-boca. Aí eu sei que a coisa mexeu tanto com a cabeça de algumas pessoas que escreveram na rua, na porta da minha casa, verdade, em letras garrafais, morra Jô Soares. Aí me perguntaram, o que você fez? Eu não morri. Agora, então você vai deixar de entrevistar um presidente? Eu, como jornalista, não deixaria. O Boechat falou uma coisa linda na época, falando isso, que ele também entrevistaria, que como cada um entrevista do seu jeito, evidente, mas que um jornalista que se preza não pode deixar de entrevistar um presidente da República. Ele falou, apesar dele ter emagrecido, não é tão gordo quanto era, não vamos crucificar o gordo. Ele não vai quebrar a cruz, mas não vamos crucificar. E foi uma experiência que eu não abriria a mão. E bati um papo com ela uma semana antes, bati um papo falando do Brizola, por quem ela era realmente apaixonada. Ela era outra Dilma, aquilo, não é? E eu me lembro de um secretário de saúde do Brizola, que eu conheci lá na casa do Maurício Sirotsky, que se chamava La Maison Porto. Já ouviu falar nesse nome? Não lembro. Quando o Brizola foi eleito, ele botou como secretário da Saúde um advogado, que era o La Maison Porto, e disse, eu não quero médico no sistema de saúde,
que aí eles vão botar a culpa inchada deles. Não, eu quero alguém para terminar com isso. E aí o Lameson me contando o seguinte, claro que eu sofri muita chacota. Eu sei que, dizem que na primeira reunião que eu fiz com os meus secretários, que eu teria perguntado qual é a medida de impacto que a gente pode fazer para mostrar que a gente veio realmente para resolver. E tem um mosquitinho que sai do Guaíba, no verão, que se chama Culex, é um pernilongo, e que inferniza a população. E aí eu perguntei, qual seria uma medida boa para marcar logo presença? E teriam dito, olha, secretário, o ideal seria fazer uma campanha para terminar com o Culex. E que eu teria respondido, não, é negócio de doença venérea, vamos deixar para depois. E vamos foder com o mosquito. Aí ele falou, claro que isso não é verdade. Mas tem que se reconhecer que era engraçado. Era engraçado. Era engraçado. O Rui Pires fala assim, o senhor, está te chamando de senhor, hein? Opa. O senhor disse que há poucas exceções entre os políticos honestos. Ponto. Cite 3 nomes. Ponto. Ou 2. Ponto. Ou só um. Ele fala. Cristóvão Buarque. Citou. Tem 2? Tem 3? Deve ter, mas assim que me vem. É claro que tem, mas que me vem à cabeça assim, sem dúvida alguma, é o Cristóvão Buarque. Agora, citar 2 E ou o Pedro 3, Simão, que está morando num prédio sem elevador lá, né? Você viu? Aliás, não foi o Cristóvão Buarque, acho que foi o Cristóvão Buarque que foi visitá-lo esses dias em Porto Alegre. Mora o Pedro Simão, foi outro que fez, por falar em voto de pobreza, fez voto de pobreza. olha só, eu tô em Nova York, eu não vou dar o nome. De repente, eu vejo um político que tinha sido cassado, tinha voltado, então era um homem de esquerda, politicamente engajado, e fazia terno lá no Minelli, e lá eu o conheci. Foi cassado, aí anos De esquerda depois, no Minelli. Como? De esquerda no Minelli. Só Que para também entender. tudo bem, ué. Tudo bem, não, só quero entender. Só que aí eu o entrevistei depois, né? Na chegada, quando ele me abraçou, falou no meu ouvido, não fala do Minelli. Acabou. Porque aí você via que a origem não era lá essas coisas. Tenho mais pergunta aqui, peraí. Chegou uma aqui do MBL agora. Sobre a exposição queer. Sobre o quê? Queer, sobre a exposição queer em Porto Alegre. Da novidade na arte, inclusive manifestações de homossexuais, gays, etc. Essa Eu exposição acho o seguinte, teria sido que censurada. Esther Viana. A arte não tem medida. E não adianta, claro que vão ter pessoas que vão se manifestar até agressivamente, tudo isso. Mas há uma cláusula pétrea na Constituição que determina, mas assim com muita violência, a impossibilidade de haver uma censura no país. Censura oficial. Claro que vão haver movimentos. Agora, então, que tem o Twitter, tem o Scarface, tem o Cacete A4, claro que vão haver movimentos se organizando, falando um monte de bobagem, e tem outros movimentos que saem em defesa. Você, pelo amor de Deus, você falar contra a Fernanda Montenegro, você acha que é possível achar isso, alguma coisa que se fale da Fernanda Montenegro? A menina filha do Ziraldo, a Daniela Thomas, ela faz um filme e ela é execrada. O filme é deslumbrante de bonito, é lindo. Foi minha filha que fez a matéria com ela no Globo. Minha filha fez a matéria com ela. Pois é, agora, aí pega o seguinte, um cara escreve o seguinte, olha até onde vão as coisas. Fala, ela que é cercada dos todos poderosos, tanto que ela fez
o show de abertura das Olimpíadas junto com o Nussmann. Porra, você ligar o nome da Daniela ao Nussmann, realmente, olha, é uma loucura. Eu acho de uma indignidade o cara escrever isso, sobretudo que ele sabe que ela não tem ligação nenhuma com o Nussmann. Enfim, e esses movimentos do cara passa com a menina, o menino, sei lá, passou a mão na perna do cara que estava nu. Ué, tem gente que é contra, fala que acha um absurdo, que fala que coisa ridícula. Outros que falam, porra, ficou uma coisa bonita, aquela criança chega e encosta a mão na perna, por curiosidade, desperta alguma coisa de positivo nessa criança. Claro, de ver um... E qual é o problema de ver um homem nu? Gente, tem pessoas que perdem a noção de referência. Independente do que é arte, do que não é arte, no geral, a pessoa perde a noção entre o certo e o errado, eles acham que eles estão certos. Logo, se eles estão certos, o resto todo está errado. É o mercúrio, né? O mercúrio, a gente sente isso no mundo inteiro. Está tudo tão mercurial, está tudo tão inflamado no mundo. É isso mesmo. Assim, Estados Unidos, então, né, aquela coisa do ódio ali, numa escala de rede social, que vai a qualquer... Como é que você vai falar do Temer quando o chefe do império usa aquele cabelo, o Trump? Como é que um homem com aquele cabelo pode falar alguma coisa e ser levado a sério? Não dá, eu não tiro o olho do cabelo, porque eu queria ter uma cópia. Os jornalistas de investigação deviam descobrir o mapa que ele usa para pentear o cabelo todo dia, porque deve ter uma coisa assim, fio 3, sai da direita, cruza à esquerda. Fio 5, vem de trás. O dia que aquela mulher linda que ele tem que esconder aquele mapa, ele está frito. Where's my map? Where's my map? Já que a gente falou no Trump, talvez seja uma boa coisa ali para a gente levar para casa para refletir sobre o Brasil aqui, Jô. Vê se você concorda comigo. Apesar do Trump, os Estados Unidos estão indo bem, o motor da economia está continuando acelerado, está indo bem. Apesar do Trump ter, por exemplo, denunciado o Acordo de Paris, as empresas falaram que vão continuar a perseguir o corte de emissão de gases. Ou seja, assim, ok, quanto menos governo, melhor. Agora, olha para os Estados Unidos, apesar do Trump, a economia americana está continuando a surpreender, a roda está lá girando, porque aparentemente, enfim, estão saindo mesmo da pior recessão desde a Grande Depressão, e o emprego está subindo, não do jeito que todo mundo queria, a renda também não, etc., mas está indo. Quem sabe o Brasil também, essa tua tese, né? O Brasil vai dar certo, apesar do Palácio do Planalto. É a única coisa. Agora, depende mais do que nunca da gente civil, trabalhar e pensar Sempre no Brasil para melhorar no ano que vem, porque, de novo, quem não votar vai ser governado por quem votou, né? Pelos escolhidos de quem votou. Mas você vê, eu achei esse teu exemplo do Trump impecável, apesar do tupete, do cabelo. Da mãozinha dele assim, e das besteiras que ele fala, né? Só bobagem, meu Deus. Aquele cabelo é um tsunami. Só fala besteira. O Brasil, apesar de tudo, você vê os índices na economia, está melhor. Eu não sei como. Exato. Mas está melhor. Aí você diz, meu Deus, com malas e malas de dinheiro, com a roubalheira total. A falta, não é tanto a roubalheira, é a falta de pudor daqueles que roubam. É uma coisa que, sabe, você vê o cara sendo filmado, correndo com a mala, correndo. O outro com queijo na cueca. Esse negócio do queijo da cueca, realmente é do mau gosto, né? Passa fora, faz regime na cadeia, meu filho. Não leva, provolone tem gordura, inclusive, né? É um queijo muito... Ave Maria, naquela cueca. O cheiro, imagina. Nossa, é o que eu falei, o cheiro não sabe se está comendo queijo ou está comendo cu, ele não sabe. Não tem como saber.
Mas mesmo assim, eu sou um otimista inabalável. Eu acho que com razão, que você vê, apesar de tudo, apesar da galhofa que é o Temer, o país está melhorando. E o mais absurdo, o mais incrível é o seguinte, Estou terminando. O mais absurdo, o mais incrível é o seguinte, é que não é o lado de lá que melhorou, não é que o Temer melhorou, ele continua com aquela mãozinha de marionete e mexe para lá. Eu tenho medo que um dia aquilo desparafuse, porque ele vai sempre para o mesmo lado e tal. Vai melhorando. Agora, o que eu acho incrível é que o nosso Supremo não seja melhor do que era há 10 anos ou há 20 anos. Apesar de ter ditadura e tudo, esse Supremo leva séculos para tomar uma decisão e tem uma coisa chamada, no Congresso, chamada Conselho de Ética. Gente! A gente também podia lançar um negócio aqui hoje. Vamos votar só em quem abrir mão do foro privilegiado ano que vem. Quem sabe, né? O cara tem que se comprometer a falar que não quer foro privilegiado. Porque foro privilegiado e o Supremo... Isso é uma vergonha. Foro privilegiado é uma vergonha que não tem tamanho. E eles ficam pensando até onde deve ir. Não sei. Será que tal coisa... Aí a mulher cutuca ele e fala, o que você vai fazer? Não, eu vou dizer que tem que ser... Fala que não! Não pode ser assim, tem que pensar... Pede vista, aí você pede vista. Gente, o tal decano do Supremo, que é o Celso de Mello, todo mundo... A Cristina Serra, quando ele foi a favor dos infringentes, a Cristina, na sua inocência de criança, falou, não, você vai ver que ele quer isso para ir até o fim, mas aí, no final... ele vai fazer o correto e tal. Eu falei, pode ser, eu duvido. Aí, de repente, ele sai em defesa e dizendo uma coisa, aquilo para mim, que está aqui sempre, citando como exemplo de um dos mentores dele nas arcadas, na faculdade de Direito, professor Antônio Buzaide. Professor Antônio Buzaide foi ministro da Justiça do Médici, e ele cita como um grande inspirador. E o Buzaide, eu tenho ainda um grilo especial, um trauma, que ele fez questão de me processar pessoalmente, que eu era um absurdo para os bons costumes, e contra isso, contra aquilo. E aí eu fui absolvido. Sabe como? O juiz despachou, citando uma carta da minha defesa, que era do Carlos Drummond de Andrade, saindo em minha defesa. Eu tenho enquadrado essa carta, dizendo que não só eu era um pernicioso, isso ou aquilo, mas que eu era um belíssimo exemplo para a juventude desse país, através dos personagens que eu fazia. O juiz absolveu. Não, gente, eu fico tão comovido quando eu lembro dessa história, porque o juiz me absolveu em cima do texto do Drummond, dizendo, concordo inteiramente com o nosso poeta maior. Eu falei, puta, que bom. Se eu fosse que ele você, me eu ia para casa depois. Uma carta do Drummond falando isso de mim, eu não fazia mais nada na vida, né? Jô, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Gente, muito obrigada pela presença.